Das 5 técnicas colocadas aqui, tartaruga mística, pontos aceleradores e Sifuri-Usu com base em troncos celestes necessitam de cálculos para pelo menos conhecer o tronco celeste. Para quem não gosta de fazer contas, o programa do SEATA já resolve este problema. Agora, o Sifuri-Usu com base em ramos terrestres, basta conhecer aquele relógio biológico dos grandes meridianos. Aqui está o relógio biológico que mostra o ritmo circadiano dos grandes canais. Começando da 23 a 1 vesícula biliar, 1 às 3 fígado, 3 às 5 pulmão e aí por diante. Sifuri-Usu com base em ramos terrestres é chamado de Natsfa, método usando ramo terrestre. No livro Neijin está escrito: tonificar usando elemento mãe e sedar aplicando no elemento filho. Para sedar o meridiano, é melhor aplicar naquelas 2 horas da atividade máxima do meridiano. Agora, para tonificar, é melhor que seja no início da queda, isto é, nas 2 horas seguintes. Então, no caso do pulmão, você seda entre 1 e 3 horas da manhã e tonificar das 3 às 5. Caso você conseguir marcar o paciente para estas horas da madrugada. Agora, fora dos horários meridianos, podemos apelar por ponto fonte ou ponto do próprio elemento do meridiano. No caso do baço pâncreas, que está mais ativo entre 9 e 11 horas da manhã, então nestas 2 horas você consegue ter maior sedação do baço pâncreas. Se quiser tonificar baço pâncreas, convém atuar nas 2 horas seguintes, isto é, tonificar baço pâncreas entre 11 às 13. Para sedar estômago, é melhor que seja das 7 às 9 da manhã. Agora, para tonificar estômago, melhor horário entre 9 e 11, quando a energia do estômago está caindo. Esta técnica é interessante se você conseguir marcar o paciente nestes horários adequados. Dentro da cronobiologia, se for para trabalhar com baço pâncreas fora desses horários, então é mais conveniente usar pontos fonte ou pontos do próprio elemento. No caso do baço pâncreas, pontos terra. Observem que em cada período de 2 horas temos 2 pontos ativos. Então, entre 9 e 11 horas, temos o ponto de sedação do baço pâncreas em plena atividade e o ponto de tonificação do estômago também em plena atividade. Existem técnicas de acupuntura cronobiológica em que se trabalham
com os 2 pontos de cada horário. Manaka, inclusive, afirma que esses pontos, nesses horários, não são apenas pontos de tonificação-sedação. Tem funções muito mais amplas. E são pontos de equilíbrio do paciente naquelas 2 horas. Resumindo, para trabalhar com um determinado meridiano, você agenda o paciente no horário adequado para tonificar ou sedar. Se o paciente vier fora do horário do meridiano, use pontos fonte ou pontos do elemento do meridiano. Uma outra possibilidade de usar o método Zifuri-Uzu com base em ramos terrestres é o paciente vir em qualquer horário e você aplicar nos pontos do horário, isto é, o ponto de sedação do horário ou ponto de tonificação do meridiano que precede o meridiano do horário. Vou dar alguns exemplos para vocês. Paciente chega às 14 horas, que é do intestino delgado, apresenta dor à pressão no hipocôndrio direito e no ponto sanguíneo de Manaka, que se localiza a 2 polegadas acima de baço pâncreas 10. O paciente está com problema de fígado. Mas por ser horário de intestino delgado, foi utilizado o ponto do meridiano de D, certo? Já que o problema é fígado, e fígado é madeira, então ponto madeira D e D, quer dizer, ID3. Como o intestino delgado e fígado fazem um par de meio-dia a meia-noite, que o Manaka chama de canais polares, e por acaso ID3 aqui é ponto de tonificação do ID, eu posso conseguir também o mesmo efeito usando F2, ponto de sedação do fígado. Entre ID e fígado existe uma relação meio-dia a meia-noite. A tonificação de um representa a sedação do meridiano oposto, caso haja necessidade no corpo do paciente. Outro exemplo: o paciente chega às 8 horas com síndrome de fígado. Em vez de usar ponto do fígado, vou aplicar o método cronobiológico. 8 horas é do estômago. Então vou escolher o meridiano do estômago. Mas como o paciente apresenta problema hepático, então vou usar ponto madeira. Então E43. Numa outra situação, o paciente vem às meio-dia, certo? Em que é o horário do coração, com queixas hepáticas. Então, neste caso, vai ao ponto coração 9. Coração do horário e 9 por ser ponto madeira, relacionado com o fígado. Finalmente, o paciente chegando às 18 horas, hora do rim, com problema de baço pâncreas, má digestão, que é terra. Então vou escolher o ponto terra do rim, R3. Observem que não usei pontos do baço pâncreas, usei pontos relacionados com horário de tratamento. Agora vou dar exemplos da segunda forma de utilização. Passando em qualquer horário, usar os pontos do horário.
Um caso da China, paciente chegando a 19h50, horário de circulação sexo, com todas essas queixas aí de lombalgia, cefaleia, febre, urina concentrada, etc, etc, etc. O que interessa para nós é o seguinte: é o horário 19h50, circulação sexo. Os dois pontos ativos do horário são sedação do CS ou ponto de tonificação do meridiano anterior, que é rim. Então, seda CS7, tonifica RI7. A paciente teve melhora considerável. Aqui, casos do Manaka. O paciente chegou às 8 horas da manhã ao exame físico, dor no hipocôndrio direito e pulso do fígado fraco. Como é o horário do estômago e os dois pontos ativos é o ponto de sedação do estômago e a tonificação do meridiano anterior, que é IG, então no caso IG11, então ele usou polo positivo do fio de Manaka no IG11 e o negativo no E45. Isto é, ponto de unificação IG e ponto de sedação do estômago. E no mesmo horário, um outro paciente com dor em VC14, que corresponde ao coração, pulso fraco no coração, usou os mesmos IG11 e E45. Carga positiva no IG11, negativa no E45. Em ambos os casos, os pacientes melhoraram. Vejam bem, neste caso não usou nada em relação ao fígado e aqui nenhum ponto do meridiano do coração. Manaka e os chineses também utilizam os métodos cronobiológicos em casos complexos, em que o paciente vem com muitas queixas, então utilizando os pontos abertos em relação à energia do céu e da terra, você consegue obter um grande equilíbrio do paciente.